A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Tiago capítulo 2 vai falar de várias coisas interessantes e uma delas é que Tiago começa exortando aqueles irmãos que estavam espalhados pelo mundo após a perseguição, que eles não fizessem diferenciação entre pessoas. Então a palavra de Deus fala, não façam acepção de pessoas, não tratem com parcialidade, e ele coloca como exemplo a diferença que as pessoas faziam entre os ricos e pobres, colocando os ricos em honra e deixando os pobres ao descaso. Ele diz assim, não façam isso, sigam o exemplo de Deus, que escolheu os pobres para o reino dos céus, né? O Senhor os escolheu. Então, da mesma maneira, não tratem com diferenciação. E aí, então, Tiago procede falando, né, que nós devemos obedecer, vamos dizer assim, buscando fazer o certo, não porque nós tenhamos condição de cumprir a lei. Ele deixa bem claro, né, o mesmo que disse, verso 11, o mesmo que disse não adulterarás, é o mesmo que disse não matarás. Então, se você não adultera, mas você mata, você está deixando de cumprir a lei. O que Tiago quer dizer com isso? Vamos lembrar que Tiago está escrevendo de Jerusalém, né? Vamos lembrar que ele tem uma raiz judaica, do cumprimento da lei. Então, o que Tiago está querendo dizer? Ele está querendo dizer que nenhum homem é capaz de cumprir toda a lei, mas que nós devemos agir, como está no verso 12, como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. E aí a lei da liberdade pode nos causar um estranhamento, né? Qual é a lei da liberdade? Bom, a lei da liberdade é a lei do amor. Então, através da lei do amor, nós temos consciência de duas coisas. Primeiro, eu penso que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Eu acho que a lei do amor poderia ser bem resumida dessa maneira. Mas uma outra maneira de olhar para ela é como está escrito em Gálatas 5. Gálatas 5, 13 e 14 fala assim, ó. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Eu vou parar aqui. Então, não é porque nós temos liberdade que nós vamos usar de libertinagem. E por que nós temos liberdade? Por causa de duas coisas. Primeiro, Jesus Cristo, ele removeu a escravidão do pecado que estava sobre nós e ele nos ajuda a não pecar. Então hoje nós buscamos cumprir a vontade de Deus, andar em retidão, não cobiçar a mulher do próximo, não olhar com desejo para o outro, não mentir, não roubar, não fofocar. Nós buscamos não andar nas obras mortas, nós buscamos andar do jeito de Deus, não porque nós vamos ser julgados somente pelo nosso pecado. Não, porque Jesus Cristo removeu de nós a cédula da dívida e hoje nós podemos nos achegar a Deus como filhos escolhidos, pessoas amadas para o Senhor. Então, nós buscamos não pecar, não porque as nossas obras nos salvam, mas porque as nossas obras testificam que nós somos. Se eu realmente amo a Deus, eu busco não pecar. Então, aqui, Tiago está dizendo, falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia para quem não foi misericordioso. Então, Tiago está nos exortando a olhar para o nosso irmão com os mesmos olhos que nós podemos olhar para nós mesmos, pecadores, dependentes do Senhor, pessoas que precisam da redenção na cruz de Cristo. E a segunda parte desse capítulo, que vai do verso 14 até o último verso, que é o 26, ele vai abordar a respeito da questão da relação entre fé e obras. Primeiro, eu já quero deixar um ponto bem estabelecido aqui. Tiago não está contradizendo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Efésios 2,8, ele diz assim, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus e dom dos homens para que ninguém se glorie. Então, o que o apóstolo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo que a nossa salvação ela é totalmente alcançada pela graça de Deus. Jesus morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores, não merecedores de redenção.
Então a salvação é pela graça. Alguém pagou no meu lugar, foi dado de presente. Agora, o que Tiago está trazendo aqui para nós é um complemento dessa ideia. Ele vai dizer que a fé, versículo 24 diz assim: vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. O que Tiago está querendo dizer aqui? Ele está removendo o que o apóstolo Paulo falou? Ele está pondo em dúvida o que o apóstolo Paulo falou? Ao contrário, ele está completando o que o apóstolo Paulo falou, porque a palavra de Deus completa a própria palavra de Deus, porque é o mesmo Espírito. Ele está dizendo: se uma pessoa verdadeiramente crê, ela terá obras que respaldam essa crença. Por que Abraão teve coragem de colocar Isaac sobre uma pedra para sacrificá-lo? A própria palavra de Deus responde. Ela diz que Abraão tinha fé o suficiente para acreditar que Deus seria capaz de ressuscitar Isaac, se fosse necessário. Por que Raabe, que foi outro exemplo citado por Tiago, por que Raabe foi capaz de, vamos dizer assim, se colocar do lado dos espias? Porque a fama do Deus de Israel já havia chegado até a cidade dela. Então ela se põe à disposição dos espias e ela pede que eles venham em nome de Jesus a livrá-la. Ela não diz em nome de Jesus, né? Mas que em nome do Deus de Israel eles não viessem a permitir que ela fosse morta. E ela e a sua família é salva. E nós sabemos que ela entra na genealogia de Davi, por exemplo. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos Tiago completando e dizendo que uma fé morta é uma fé que não tem obras, e isso é o que ele diz no versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Então, tudo aquilo que nós conhecemos de Deus e cremos de Deus precisa se tornar em atitudes na nossa vida. As nossas atitudes vão dizer aquilo que nós cremos. Senão, nós estamos nos enganando, né? Se as nossas obras não demonstram aquilo que nós dizemos que cremos, então estamos mentindo. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!